seja uma pessoa que está sofrendo um assalto, seja uma pessoa que está sofrendo um sequestro, né, seja a vida da sociedade como um todo, às vezes, né, em locais com muita gente, em que há uma confusão, há um tumulto. Então, eles se dedicam a salvar vidas. Né? A gente mostra aqui todos os dias a quantidade de crimes que estão acontecendo. Os policiais trabalham muitas vezes sem estrutura adequada, têm os próprios problemas, como todo cidadão tem problemas, né, enfrenta no dia a dia, mas ainda assim eles vão todos os dias para as ruas arriscando a própria vida para salvar a nossa. Então, diante de uma situação como essa, que não seria, né, não depende de uma arma, não depende de repente de um preparo tático, foi simplesmente olhar uma criança e ser capaz de levar essa criança para o hospital. Por que essa mãe, que não queria essa criança, não pegou essa mesma caixinha de sapato e deixou na porta de uma maternidade, de um hospital? Se essa mãe não queria essa criança, por que ela não entregou nas mãos de alguém que pudesse cuidar? Tanta gente. Eu mostrei agora há pouco um vídeo de 2 mães, pelo menos, que perderam seus filhos, esperados, sonhados, desejados, porque não tiveram atendimento médico. Essas mães dariam tudo para ter, o seu bebezinho nos braços. E elas não puderam, porque o bebê morreu antes mesmo de nascer. E essa outra mãe que tem essa criança, que não sei porquê, não quer, rejeita, tudo bem que você tenha seus problemas, às vezes a situação da pessoa vai muito além do que a gente compreendeu. Uma vez acompanhei uma mulher que largou o bebê também no lixo. E essa mulher disse para mim que tinha sido abusada sexualmente pelo próprio pai e que essa criança lhe lembrava a violência que sofria. Então ela largou no lixo. Ela podia até rejeitar essa criança, mas a obrigação de uma mãe que não quer o seu filho é entregar alguém que lhe possa cuidar, não é largar para morrer, não é largar dentro de uma caixa de sapato num ponto de ônibus. Agora, se não fossem esses policiais e esses médicos, essa criança a gente não sabe o que seria dela. Quando o senhor pegou essa criança, como é que ela estava? Ela chorou, ela estava calma, ela estava quieta? Qual foi a reação dela, tenente? A gente observou que na hora que nós abrimos, que o vento fazia, né, era noite já, o vento começou a esfriar mais aquele corpo desprotegido, a gente percebeu que ele começou a choramingar, começou a querer chorar, enfim, mas de imediato nos deslocamos para o hospital do subúrbio, né, e lá ele foi bem acolhido. E quando o senhor chegou, como foi? A caixa estava o quê? Estava fechada, estava aberta? Estava fechada. Então estava fechada. Entendeu? E quando nós abrimos... E o senhor foi mesmo, podia ser uma bomba, o senhor foi lá abrir com a cara e a coragem? Pelo histórico, pela condição em que o cidadão que solicitou a polícia, ele colocou, jamais seria um artefato explosivo. Jamais seria. Por 2 jovens, né? Eu acreditei no nosso dia a dia, que a gente vê muito, ser tratado de tráfico de drogas. Ser alguma quantidade dispensada de droga ou até mesmo uma arma. Eu imaginei dessa forma. E quando, na verdade, a nossa surpresa foi um bebê. Então aí o senhor abriu a caixa, ele estava quietinho, em princípio o senhor carregou a caixa, é isso? Isso, aí o soldado Lopes Júnior, né, o que está na foto aí, que ficou bastante emocionado também. Aí ele segurou, comando, é uma criança. Comando, é uma criança. Se emocionou? Se emocionou. A emoção foi geral. O efetivo de Gêmeos daquele dia, até o nosso comandante, Major Washington, liguei para ele não acreditou e me ligou várias vezes. Como é que tá o bebê? Então até ele estava distante, se envolveu também, né, na mesma sintonia de felicidade, né, e de emoção. E o senhor também já teve algumas vezes já no hospital, já foi visitar essa criança? Já sim. Fui no sábado. Com certeza estou saindo agora, vou dar uma passadinha lá para vê-lo. O pequeno Albert foi batizado com esse nome, em virtude de se encontrar na maternidade com esse mesmo, né? Albert Seib. Olha, é emocionante ouvir o senhor falar, porque o que eu estava falando aqui, às vezes a gente imagina que um policial, eles são fortes, eles são preparados para controlar a emoção, inclusive, para controlar o nervosismo, mas diante de uma situação como essa, é impossível, né, tenente, controlar a emoção, controlar essa preocupação. Você imagina, ele já esteve na maternidade mais 3 vezes e vai daqui a pouco lá acompanhar. Parece que tem gente interessada em adotar essa criança? Tem sim. Eu fiquei sabendo, né? Essa semana uma policial militar me ligou, eu não vou veicular o nome dela aqui, que eu não tenho essa orientação, né? Me perguntou onde é que estava a criança, eu orientei que ela procurasse a vara da infância e da juventude, né? Ou o próprio juizado de menores para dar entrada, quem sabe ela está sendo adotada por uma policial militar. Eu seria muito feliz. Ficaria muito bem, né? Olha, eu tenho umas imagens, eu queria convidar os dois aqui a acompanhar, e você que está em casa também, acompanhar umas imagens que a gente acabou de receber de um cinegrafista amador. Coloca essas imagens para mim, que são imagens, olha aí.
do pequeno Albert ainda dentro da caixa de sapatos, chegando ao hospital. Você veja já 3 profissionais de saúde, né, médicos, enfermeiros, para atendê-lo. Nessa hora aí, ele foi atração. Parou o hospital do subúrbio inteiro para recepcioná-lo. Né? Os médicos mesmo ficaram assim, eufóricos, né? As enfermeiras, até do porteiro da entrada, quando soube que chegou a PM, trouxe uma criança aí dentro da caixa de sapato, todo mundo parou para... Né? E o que o senhor sente ao ver essas imagens agora, essas imagens daquele momento e essas fotos que a gente está mostrando? O que passa pela sua cabeça, pelo seu coração? Além da extrema satisfação profissional e pessoal, né, a gente reafirma que a Polícia Militar é uma instituição indispensável, é o termômetro da sociedade, né? Assim, a gente está acostumado, como o Evandro bem disse, a subir desse morro, a estar em lugares que pessoas, enquanto a sociedade não quer estar, é a PM que chega, o corpo de bombeiro que vai, né? Um incêndio, por exemplo. O bombeiro vai para um lugar em que ninguém humanamente é responsável quer estar. É como o policial militar também, a troca de tiro, assalto ao banco, então. E a gente se depara com Deus nos proporciona assim uma tamanha graça em poder prover o socorro a uma vida, né? E os desígnios de Deus a gente não entendemos assim. Desculpe, estou um pouco emocionado. É felicidade, assim, reafirmar o nosso compromisso com a sociedade baiana e com a Polícia Militar. E dizer que estamos aqui para fazer o nosso trabalho, servir. A Polícia Militar é servir, de todas as formas. Ó, que coisa linda, viu? Que coisa linda. Eu estou emocionada também, porque eu gosto muito de criança e me sensibilizo. Eu fico olhando essa criança aí agora, esse bebezinho, com essa caixa de sapato, imaginando que esse bebê estava aqui. E é de cortar o coração, minha gente. Pensar que uma mãe pode fazer isso com uma criança, sabe? Largar a própria sorte. E essa criança contou com a ajuda desses homens, que às vezes a gente não consegue perceber no nosso dia a dia. Às vezes a gente cobra, a gente reclama que não tem segurança, que a gente liga, às vezes a polícia não vê, a gente não imagina o que esses homens passam. E foi graças a esses homens que esse bebê foi resgatado e hoje passa bem e foi salvo. Então, assim, eu parabenizo muito a Polícia Militar. Eu conheço de perto o trabalho da polícia. Meu pai estuda no colégio da polícia, meu avô era polícia. Conheço o comandante Alfredo Castro. Então, eu parabenizo o trabalho de vocês, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que é um trabalho muito difícil. Às vezes vocês têm que lidar com a perda de companheiros em serviço. É um trabalho que exige um risco à vida. Então, assim, eu só tenho a parabenizar pelo trabalho diário e por esse resgate, por essa vida que foi salva, esse bebezinho que não tem nem noção do que está se passando. Ele está lá, coitado, foi largado, imagine, né? Largado numa caixa de sapato num ponto de ônibus e agora está recebendo cuidados, carinho de um monte de gente que provavelmente ele não queria conhecer na vida dele, né? E foram vocês os anjos da guarda desse bebê. Então, muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo trabalho de vocês, obrigada por arriscar a vida de vocês. Calil, João Calil, eu sei que você quer falar, você também conhece de perto o trabalho da polícia, não é, Calil? E conheço muito bem o trabalho do Tenente Ezequiel, do Subtenente. Parabéns a vocês, porque a gente conhece muito o quão difícil é o trabalho de vocês. Agora, eu estava aqui pensando, Jéssica, a condecoração dos homens vai ser muito pouca. Você lembra da Operação Gêmeos? Você se lembra da Polícia Militar, que neste dia te fez emocionar tanto assim. Oh, minha gente. Um presente da Operação Gêmeos, para que você se recorde, viu? Desse dia. Obrigada. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Vem, mostra aqui. Operação Gêmeos da Polícia Militar. Olha aí. Comandante Major Washington. Os nossos heróis dessa semana, enquanto a gente começa o programa com uma notícia triste como essa, a gente também tem uma notícia boa, que essa criança foi salva. Olha, muito obrigada, Tenente. Deixa eu dar um abraço. Olha, obrigada mesmo.
parabéns pelo trabalho de vocês. Olha, agora eu não tenho condição não, Calil, continua aí, meu filho. Eu sei que eu interrompi você, mas continua aí, pelo amor de Deus, porque eu não tenho condição não. Não, é isso. O que eu estava dizendo é que a condecoração dos homens vai ser muito pouca para o que esses homens fizeram. A gente sabe do trabalho da Operação Gêmeos, o Tenente Ezequiel, que é um batalhador, que corre, que entra no mato, que entra no beco, que pode ser recebido a bala a qualquer momento. E você disse uma coisa muito interessante. O trabalho da Polícia Militar, da Operação Gêmeos, não é somente combater o crime, é salvar vidas. E uma vida foi salva. E uma vida hoje está salva graças à Operação Gêmeos, a esses homens da Polícia Militar. Que eu tenho certeza de uma coisa, que a maior condecoração que vocês vão receber vai vir do céu. Parabéns. É isso mesmo, Calil. É isso mesmo. Estamos todos aqui sem palavras. Eu imagino você de casa que está me acompanhando também. Eu não quero nem largar a caixinha. Eu não consigo nem largar a caixa de sapato, minha gente. Eu gostaria de visitar essa criança, de vê-la de perto também, porque realmente, olha, são coisas, né, que a gente vive na nossa vida, que mexem com a gente. Eu acho que, sobretudo, essas coisas precisam fazer a gente pensar. A gente pensar nos rumos que o mundo está tomando. A gente pensar na situação que as pessoas estão vivendo. O que levou essa mãe a fazer isso? O que leva uma mãe a fazer isso? Eu só posso imaginar que foi muito desespero e pouca orientação, pouco amor no coração dessa mãe que teve coragem de largar um bebê recém-nascido assim, ainda com cordão umbilical, enrolado num pedaço de pano qualquer, dentro de uma caixa de sapato, num ponto de ônibus, numa das avenidas mais movimentadas de Salvador. Então a gente precisa pensar o que está acontecendo, o que a gente está fazendo com os nossos semelhantes. Agora, ao mesmo tempo, repito, em que uma mãe tem uma atitude cruel como essa, de largar um bebê à própria sorte, esse bebê encontra, olha só, quantas outras pessoas que lhe deram amor, carinho, que a própria mãe não foi capaz de lhe dar. Então foram esses homens da Polícia Militar, que salvaram a vida dessa criança. Esses homens da Polícia Militar que todos os dias trabalham para defender as nossas vidas, para defender a sociedade, arriscando as próprias vidas para defender as nossas. E olha aí, depois de 16 anos de polícia, presente, o Tenente Ezequiel salvou a vida dessa criança. Na mesma manhã, no mesmo dia de manhã, ele salvou a vida de uma outra criança, eu posso dizer assim, porque ele levou uma mulher grávida que estava num ponto de ônibus esperando o transporte coletivo, que a gente sabe como é nessa cidade. Ele colocou essa mulher na viatura e levou à maternidade. Ele salvou 2 crianças no mesmo dia. E ainda, por cima, salvou uma outra pessoa que tinha tomado um tiro. E também levou ao hospital. Foram 3 vidas salvas no mesmo dia. São 16 anos de carreira. Pense quantas vidas esse homem e esses homens já salvaram e estão salvando. E a gente precisa valorizar a nossa polícia, viu? A gente precisa valorizar. Porque os policiais são essas pessoas capazes de fazer o que uma mãe não foi capaz de fazer, que foi salvar a vida do próprio filho. Então, parabéns à Polícia Militar, parabéns a todos. Está aqui o subtenente Evandro e o tenente Ezequiel, mas esses parabéns são extensivos a todos os policiais. Aqui no estúdio tem outros policiais que vocês não estão vendo, mas toda a polícia que está agora na nossa cidade, subindo essas ruas íngremes em comunidades, tentando combater o tráfico de drogas, que é uma praga que está acabando com a nossa juventude. E os homens, como você diz, né, Calil, às vezes estão parecendo que estão enxugando gelo, mas não se cansam nunca de enxugar esse gelo, né, Calil? É verdade, Jéssica. A polícia militar, a Operação Gêmeos, ela é imbatível, né? Eu sou fã desses caras. Eu já era fã, né? E hoje eu sou mais ainda. Hoje eu estou revivido, se é que essa palavra pode ser colocada. Eu estou emocionado, porque a gente sabe quantas e quantas pessoas estão aí lutando, fazendo exames, fazendo tratamento para um dia terem um filho, poder engravidar. E a gente percebe que ainda existe. Eu não posso chamar uma pessoa dessa de monstro, porque eu seria desrespeitoso com o monstro. Eu não posso chamar uma pessoa dessa de bicho, porque eu vou ser desrespeitoso com o bicho. Então eu não tenho como classificar.
Mas Deus usou as pessoas.